Esses louvores abençoados, eu acho que se nós fecharmos os olhos, acho que a gente consegue assim visualizar a Nova Jerusalém. Que coisa maravilhosa. Como Deus é maravilhoso, bondoso, gracioso, misericordioso, que o tempo todo Ele está agindo a nosso bem, a nosso favor. E nós precisamos ser gratos a Deus por isso. A nossa vida, ela é cheia de aflições. E nós hoje vamos refletir sobre vencendo as aflições da vida. Eu convido a igreja a se colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Pai de amor, aqui está a tua igreja, diante de ti em adoração, em louvor e glorificação do teu santo nome. Senhor Deus, ensina-nos, capacita-nos a vencer as aflições da nossa vida, com a maravilhosa, com a santa, com a gloriosa paz que o Senhor Jesus Cristo nos oferece. Que essa paz, Senhor Deus, possa ser verdadeira, atuante em nossas vidas, nos capacitando, Senhor Deus, a vencer toda e qualquer aflição. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. A igreja pode sentar. Amados, quando o quarteto estava aqui louvando, quando a igreja está cantando, na hora que nós assim colocamos o nosso pensamento refletindo, observando o que Deus está fazendo, nós esquecemos das nossas aflições. Essa é a pura realidade. Hoje de manhã, então, que riqueza, quando vimos as crianças aqui adorando a Deus, louvando, ministrando para nós. Aquele momento ali, é difícil das aflições que vêm sobre a nossa vida, estarem ali nos afligindo. Mas nós vemos que o mundo em que vivemos, ele fez uma inversão de valores. Ele transformou o certo no errado. Ele transformou a mentira na verdade. E por conta disso, amados, as aflições existentes nessa humanidade vêm sobre todos nós. As aflições em todas as áreas vêm sobre nós. As aflições, quer ver uma aflição que muito assim vem sobre nós? Quando um filho nosso, quando alguém da nossa família está doente. Muitas vezes a enfermidade vindo sobre nós nem nos aflige tanto, mas quando vem sobre a esposa, sobre um filho, como isso nos aflige. E eu creio que aqueles que estão passando por isso concordam. Mas as aflições estão aí sim, e são a verdade. Não adianta nós falarmos que elas não vêm sobre nós, porque elas vêm. E sim, Deus permite que elas venham sobre nós. E Jesus Cristo, falando no Evangelho de João, no capítulo 16, e versículo 33, ele nos traz preciosas orientações e ensinamento de como nós conseguimos vencer todas essas aflições. As aflições no relacionamento,
entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e mulher, entre parentes, entre amigos, entre irmãos na igreja. Isso acontece, amado. E nós vimos aí, nós não vamos falar de política, mas nós vimos nesse tempo de eleição tanta coisa, tanta aflição. Nós vimos aqui no período da pandemia quanta aflição. Nós vimos no período dessa tragédia quanta aflição aconteceu. Mas Jesus nos garante a vitória sobre cada uma delas. E aí Jesus chega no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, ele diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos todos repetir esse texto? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que nós precisamos fazer para vencer as aflições que vêm sobre a nossa vida, porque elas vêm? Nós estamos nesse mundo, e por causa de tudo isso que aconteceu, todos nós sofremos aflições. A primeira coisa que nós precisamos fazer para dar o primeiro passo para vencer a aflição, como Jesus Cristo disse aqui, no mundo tereis aflições. Vocês já repararam que esse texto, ele é mais conhecido por essa declaração do que pelo início? Se você falar assim, Jesus Cristo disse que a gente tem aflição, você vai vir logo na sua cabeça. Ele falou assim, no mundo tereis aflições. É uma declaração de Jesus Cristo, que todos nós estamos sujeitos a diversas aflições. Mas o primeiro passo para nós conseguirmos vencer essas aflições em Cristo Jesus, nós precisamos identificar a origem das aflições. Como estamos falando do mundo, então nós precisamos identificar a origem das aflições no mundo. Eu vi aqui que no início, quando o conjunto foi começar a cantar, o que aconteceu? O microfone não funcionou, não foi? Foi. Então, como eles conseguiram resolver isso? Eles identificaram, em primeiro lugar, a origem porque o microfone não estava funcionando, certo? Mas nós podemos levar isso para todas as áreas da nossa vida. Nós temos médicos aqui. Quando uma pessoa está doente, se passa uma bateria de exames. Para quê? Para identificar a origem de quê? Da enfermidade. Vocês entenderam? Quando a pessoa vai fazer uma prova e ela sente dificuldade, na hora que ela começa a refletir, ela lembra que aquela aflição que ela está passando ali, ela identificou a origem. Ou porque não estudou, ou porque estudou, mas não conseguiu se desenvolver o conteúdo suficiente para entender aquilo. Então, amados, não tem como nós enfrentarmos as aflições desse tempo presente se nós não identificarmos a origem dela na humanidade, a origem dela no mundo. E quando nós falamos isso, nós já sabemos que é o pecado original da humanidade que trouxe
todas essas aflições para cada um de nós. Nós vivemos em aflições por causa disso. Por isso que Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Então nós precisamos identificar a origem desse sofrimento. E se nós então olharmos lá para trás, no capítulo 3 de Gênesis, mais especificamente ali no versículo do 4 ao 6, nós identificamos o que eu disse no início, a inversão de valores. Ali surgiu a mentira proferida pela serpente, simbolizando o pai da mentira, e essa mentira dominou o ser humano que vivia até então em santidade diante de Deus, porque não existia o pecado. Não existia o pecado. Naquele momento ali, a serpente, desde o início do capítulo 3, a serpente começa falando com Eva, que Deus falou assim: Deus não disse isso para você não comer nenhuma dos frutos do jardim? Aí Eva já responde à serpente: não, Deus disse para eu não comer e nem tocar, porque se eu fizesse isso eu morreria. Aí olha o início do versículo 4 desse capítulo 3. Ali é proferida a mentira: certamente não morrereis. Ah, meus irmãos, como a mentira tem se entranhado na humanidade, e se nós não vigiarmos, ela se entranha também na nossa vida. Porque o pai da mentira só não fez isso na origem, ele continua fazendo isso desde lá, e cada vez ele aperfeiçoa, aprofunda, torna a mentira tão bonita, tão agradável, tão favorável, que o ser humano não consegue resistir. E essa mentira não foi só falando que o homem ia morrer. Com isso, ela quebrou a confiança que o homem tinha em Deus. Mas foi também falando que Deus não queria que o homem tivesse o conhecimento do bem e do mal, porque senão o ser humano seria igual a Deus, né? Conhecendo o bem e o mal. Aprofundou-se a mentira, trazendo agora, sabe o que para o ser humano? O egoísmo. Então vocês veem que o nosso tempo, essa inversão de valor, ela foi promovida, ela foi produzida pela mentira, pelo egoísmo e, como consequência, pela desobediência na humanidade. Que tristeza, amados. Nisso está a origem das aflições. Porque quando a mentira foi consumada por uma atitude, sabe o que aconteceu? A comunhão tão maravilhosa, a santidade que o homem tinha no seu relacionamento com Deus, foi destruída. Vocês sabem que Jesus Cristo disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E foi isso que ele fez desde a origem. Ele roubou a confiança do homem em Deus. Ele matou a obediência. E com isso ele destruiu a comunhão que existia entre o homem e Deus. Quando nós refletimos assim que a
paz de Jesus Cristo é a ação de Deus para nos vencer, fazer vencer todas as aflições. Quando a gente olha ali no grego, o termo que significa paz, significa ligar, unir, como consequência, promover a comunhão. Então, a destruição da comunhão, na realidade, que aconteceu ali no mundo, porque quando Deus criou o mundo, Ele criou o homem em paz com Ele. O pecado não existia. O mundo não estava dominado pelo mal. Amados, então, a origem de toda aflição, de todo sofrimento, de toda a doença, de tudo que é ruim, se teve início lá com a desobediência do homem. Mas Deus é tão maravilhoso, e é isso que Jesus Cristo está mostrando aqui, quando Ele diz, no mundo tereis aflições. Nós já entendemos, meu amigo, você que está aí acompanhando nas mídias, você está entendendo que o mundo não tem comunhão com Deus. A aflição existe no mundo por causa desse pecado, só que não parou aí. O ser humano continuou vivendo dessa forma. E nós vemos a tragédia terrível, a primeira tragédia anunciada na Bíblia. Um irmão mata o outro. Que terrível, que terrível. Não tem como nós imaginarmos esse sentimento, essa amargura, essa aflição, porque graças a Deus eu creio que em nenhuma família aqui presente existiu isso. Ou até quando um pai mata o filho, um filho mata o pai, o marido mata a mulher mata o marido, a mulher mata o filho mata a mãe. Graças a Deus, em nome de Jesus, nós nunca vamos experimentar isso. Mas deve ser uma dor terrível. A aflição começou ali, provando que existia paz, comunhão, unidade, harmonia entre Deus e o homem, mas ali foi quebrada. Mas Deus que nos ama tanto, tanto, providenciou o resgate da humanidade em Cristo Jesus. E aí vem Jesus Cristo ali naquele contexto, ensinando os seus discípulos, falando sobre a paz. E uma vez eu fiz um teste desse no público. Eu perguntei a algumas pessoas sobre isso. Jesus Cristo disse, aí o pessoal, sobre a aflição, que no mundo tereis aflição. Aí eu perguntei assim, mas qual é o início desse versículo? Qual é a mensagem principal dele? Poucas foram as pessoas que responderam. Poucas. Jesus Cristo diz, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Esse é o foco. Esse é o foco. E se nós formos observar nesse contexto todo, esse contexto começa ali no capítulo 13, no versículo 31. Depois que Judas sai, Jesus começa a preparar os seus discípulos para a sua ida para o Pai. Alguns colocam esse contexto do versículo 31 do capítulo 13 até o versículo 33 do capítulo 16 como o conforto, o consolo que Jesus Cristo está dando aos discípulos. É verdadeiro? É. Mas o foco não era só o consolo não, amados. O foco era a preparação para que os discípulos se fortificassem, para que os discípulos entendessem a vontade de Deus na sua vida
Existem alguns estudiosos que falam que Mateus foi escrito com foco nos judeus, Marcos nos romanos, Lucas nos gregos e João para a igreja de Cristo. E eu li um comentarista que ele falou que esse momento em que Jesus Cristo estava ali, na sua intimidade com os discípulos, já sem a presença de Judas, ele estava deslumbrando a gloriosa, a poderosa ação de Deus com o Espírito Santo na vida de cada um deles. O que seria a capacitação para prepará-los para enfrentar a ausência corporal de Jesus Cristo ali. Se nós recordarmos um pouquinho, a mãe dos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, tinha pedido a Jesus Cristo: Senhor, que na tua glória um filho meu assente à direita, outra à esquerda. Entenda que ali ainda havia compreensão errada, segundo os comentaristas, que os discípulos ainda estavam envolvidos a divindade, o reinado de Jesus Cristo como um reinado humano, como um reinado ali visível a ser implantado agora. Isso está lá no contexto de Mateus, no capítulo 20, versículo 28, quando Jesus Cristo ali já dá um banho de água fria neles. Nesse 28, Jesus Cristo fala assim: porque o Filho do Homem, ou porque eu vim, não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muito. Aqui Jesus Cristo desvenda tudo para os discípulos, mostrando que ele ia para o Pai, que ele não estaria mais ali, e aquilo trouxe aflição, sim, mas Jesus estava preparando. E quando Jesus chega nesse versículo, ele faz o fechamento: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Então, o segundo passo, depois de identificar que o ser humano é um pecador, que todos somos pecadores, mas os salvos em Cristo Jesus são pecadores redimidos pelo sangue de Cristo Jesus na cruz. E esses se tornam filhos de Deus por adoção. Amados, quando Jesus Cristo traz essa informação, quando Jesus Cristo fala que ele tinha falado isso para que os discípulos experimentassem essa paz que é dele, que ele disse aqui: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Aí nós entendemos o segundo passo. Precisamos, para vencer as aflições, receber Jesus Cristo em nossa vida. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Não tem como vencermos as aflições se a paz de Cristo não estiver reinando em nossa vida. Entendam como paz, como a junção, como o ligamento espiritual com Cristo vivendo em nós. Mas também, amados, com o Espírito Santo guiando a nossa vida, com o Espírito Santo guiando o nosso temperamento, com o Espírito Santo guiando o nosso pensamento, com o Espírito Santo guiando as nossas atitudes. Não tem como nós vencermos. Meus amados, nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte, como nos diz lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vocês perceberam? É isso que é receber Jesus. Quando nós entendemos que somos pecadores,
quando nós desejamos que Jesus Cristo faça morada em nós e o recebemos como nosso único e suficiente Salvador, Jesus entra e nos justifica. Lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, Paulo já fala sobre isso. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira ação que o Espírito Santo faz no nosso ser é promover a nossa paz com Deus através da justificação, através do perdão de todos os pecados, de todas as falhas que nós cometemos. E nisso o Espírito Santo faz morada na nossa vida. E nos conduz segundo a vontade de Deus. Mas repare que lá no início a paz existia, a paz persistia enquanto havia santidade. Então nós também devemos aprender. Você quer que essa união sobrenatural espiritual com Cristo cresça cada vez mais? Que o amor que o Espírito Santo já derramou no dia da nossa conversão, que o Espírito Santo faça crescer mais e mais, que a alegria, que a paz também, que é o fruto, que o Espírito, tudo isso junto é o fruto do Espírito que Deus tem para que nós possamos dar oportunidade ao Espírito Santo de ir transformando a nossa vida, de ir nos santificando, porque a santificação não é obra do homem, a santificação é obra do Espírito Santo, a santificação é obra da palavra de Deus, é obra de Jesus Cristo, é obra do poder de Deus, que já vive na vida daquele que recebe a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Mas é a santificação que vai facilitando a ação do Espírito na nossa vida, nos fazendo a odiar o pecado, a rejeitar o pecado e a amar a santidade. Porque Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade é impossível ver a Deus. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Não tem como. Então nós precisamos, no que nos cabe, usando o nosso livre-arbítrio, caminhar em Jesus Cristo, que é o caminho, numa jornada de buscar a santidade, sabendo que é Deus e o Espírito Santo que assim faz na nossa vida. Não é obra nossa, é da nossa vontade, mas é obra do poder de Deus agindo em nós. Quanto mais, amados, nós lemos a Bíblia, quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, mais Deus vai movendo o nosso desejo em nos santificar a cada dia, em deixar aquelas coisas que o Espírito Santo nos mostra que é errado na nossa vida, a rejeitar aquilo e a caminhar segundo o que Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos fazer isso. Só recebendo Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Ah, amados, como Deus nos ama. Mas Jesus Cristo não parou aí, ainda temos o final do versículo, que aquele dá o carimbo, o selo, a garantia da nossa vitória. Olha o que Jesus Cristo diz. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas vezes nós lemos isso e não entendemos. Não entendemos. Quando ele fala, mas tende bom ânimo, ele está falando assim, não se desespere, foque em mim. Jesus ainda falou lá, nessas orientações que nós citamos aqui, lá no capítulo 14 de João, no versículo 27,
Ele fala literalmente para os seus discípulos. Ele diz: deixo-vos a paz, essa paz que eu falei, que é a junção, que é a união, que é a harmonia, é o ligamento sobrenatural com Cristo, com Deus. Ele fala: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Olha o que ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E quando Jesus fala assim, tem diante, ele fala: eu venci tudo isso. Quando ele fala isso, ele está já proferindo a vitória dele que viria na cruz do Calvário. Mas não só a morte, a ressurreição, garantindo a nós a nossa vitória sobre cada uma das aflições. Mas, amados, nós precisamos conhecer isso, vivenciar isso e crer isso. Sabe por quê? Porque o mentiroso que enganou o homem no início continua tentando nos enganar. Sim. Quantas pessoas sofrem por traumas de infância? Quantas pessoas sofrem por causa da mágoa? Quantas pessoas sofrem e não compreendem que se ela recebeu Jesus Cristo como Salvador, todos os pecados realizados antes da salvação foram anulados. Já somos salvos. Deixaremos de pecar? Infelizmente não. Mas aí Deus nos fala lá em 1 João 9. O que ele fala? Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amados, sabe o que nós precisamos entender? Os pecados que nós confessamos arrependidos diante de Deus não contam mais nada para atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Os que contam são aqueles que nós não confessamos. Aí o diabo, de repente, a gente erra, a gente peca, a Bíblia diz isso, mas o Espírito Santo fala ao nosso coração, a gente se arrepende e pede perdão, não é? É. Mas quando a pessoa não entende isso, o diabo fica trazendo esse pecado o tempo todo para a tua mente, aí você fica aflito ou fica aflito. É isso que Jesus Cristo está falando aqui. Tende bom ânimo. Não sofra, não fique com o coração aflito. Ele disse aqui, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele está falando aqui, eu já venci esse pecado com o meu sangue. No momento que você confessou Jesus. Ele já venceu. Foi cravado na cruz de Cristo. A Bíblia diz que Jesus rasgou a cédula que era contra nós. E aí nós deixamos o inimigo nos afligir, nos amedrontar, nos travar, nos parar, nos acusando, fazendo o papel que ele tem de mentiroso e acusador. E aí nós ficamos tímidos. E deixamos de fazer aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós em Cristo Jesus. Mas olha a declaração final, que é o selo de Jesus Cristo. Ele diz aqui, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que ele está falando? Tende bom ânimo porque eu vi aqui na terra. E paguei pela sua conta, pela sua culpa, do que destruiu a sua comunhão, a sua paz com Deus. Eu resgatei a tua paz com Deus. É isso que Jesus Cristo está falando aqui. O diabo fica falando outra coisa, mas Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Ele está falando hoje. Se você já confessou o seu pecado, se você já é servo de Deus, filho de Deus, eu já venci. Eu já cravei
os teus pecados na cruz do Calvário. Não aceite a acusação disso. Siga em frente. Sabe por quê, amados? Muitos sofrimentos do passado vêm à nossa mente. Aí a gente já confessou, mas não entende o que Jesus Cristo está falando aqui, cai na armadilha do inimigo e não consegue seguir aquilo que Deus está falando. Porque o sacrifício de Jesus Cristo, o perdão, a graça, a misericórdia, a ação do sangue dele na cruz, já cancelou aquilo ali. Você não precisa mais sofrer sobre aquilo. Precisamos sim, o tempo todo, estar pedindo a Deus que o Espírito Santo de Deus que vive em nós esteja a cada momento nos revelando os pecados, mostrando para a gente o pecado cometido para nós confessarmos e cravá-lo na cruz, para que aquilo não nos impeça de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita para conosco. Amados, diante disso, venceremos as aflições dessa vida, identificando aonde ela aconteceu lá atrás, mas identificando também na nossa vida aonde está o nosso erro. E confessando ao Senhor Jesus Cristo, porque isso repara o erro. Entendendo que a paz é de Jesus, mas a paz é de Jesus, mas é dada pelo Pai. Jesus Cristo fala que todas as coisas do Pai é dele, e o Pai o concedeu tudo. Então, amados, nós vemos lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Em quem? Em Cristo Jesus, porque foi Ele que veio aqui, mandado por Deus. Então Jesus Cristo nos ensinou, Ele nos ensinou o quê? Ele veio aqui para destruir a mentira, porque Ele é a verdade. Ele veio aqui para nos ensinar de novo a obedecer a Deus, porque Ele deu exemplo disso, Ele obedeceu a Deus até o momento do sacrifício. Se nós lembrarmos lá, Jesus orou 3 vezes a Deus, pedindo que, se possível, passasse dele esse cálice. Mas, contudo, fosse feita a vontade dele, porque Jesus sabia que ele tinha vindo para isso. Então, ele obedeceu a Deus em tudo e nos ensinou também a obedecer a Deus. E ele veio resgatar a nossa comunhão com Deus pela morte e ressurreição dele. Amados irmãos, não tem outra forma de nós vencermos as tribulações, senão do reinado da paz de Jesus Cristo, que é a paz de Deus, na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos nossos relacionamentos. Ah, meu irmão, se você tem um irmão que desagrada, se você tem um irmão que tem te ferido, libere perdão incondicional para ele. Porque se você não liberar, ficar com essa raiz de amargura, você está sendo aprisionado pelo inimigo. E não vai conseguir usufruir de tudo que a paz de Cristo te concede. Uma vez uma pessoa chegou para mim, eu estava numa reunião lá embaixo, com os pastores, liderança, aí chegou uma pessoa aflita, querendo conversar com alguém, com o pastor presidente pediu para eu ir lá conversar, conversei, não era um gabinete, tinha pessoas perto, e aí aquela mulher estava muito aflita, e aquela mulher evangélica, já tinha convicção da sua salvação, estava atribulada porque não conseguia receber a paz de Cristo.
Ela orava, fazia jejum, ficou atormentada e andava de noite para um lugar, para o outro. E não conseguindo mais, ela viu a igreja, entrou e foi lá nesse momento. Aí eu falei para ela assim, minha irmã, então a irmã quer receber a paz de Cristo, é isso? Ela é. Ele não vai dar. Como é isso, pastor? Ele não vai dar porque ele já deu. Porque quando Jesus Cristo entra na nossa vida, o Espírito Santo sela o nosso coração e já começa a produzir todos os frutos do Espírito. Cabe a nós a santificação e a compreensão disso. Eu falei para ela, a irmã já tem. Ela, não, pastor, não pode ser. Eu falei, já tem. E quando o Espírito Santo faz morada, ele não sai mais. Ela, pastor, eu nunca tinha ouvido isso. É, minha irmã, então, vai ler a Deus e glorifique e agradeça a Deus que a paz dele já está no seu coração. Agora, busque ser dirigida pelo Espírito Santo, fazer a vontade de Deus, que a irmã vai sentir a paz de Deus no seu coração. E por isso a Bíblia diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si. Que palavra difícil. Porque o egoísmo enxertado na nossa natureza humana não aceita isso. O egoísmo nos faz, se a gente não vigiar, querer ser Deus. Todo mundo está errado, sou eu que estou certo. Isso bate no nosso coração, na nossa porta. Traz orgulho. Mas nós precisamos rejeitar tudo isso. E nos colocar na posição de humildade, seguindo o exemplo do nosso Mestre, Salvador e Senhor Jesus Cristo. Eu convido agora a todos fecharem os olhos, estarem refletindo na sua vida. Não pensa na vida do teu esposo, da tua esposa, do teu irmão, da tua irmã, de alguém que tinha que estar aqui, não. Quem está aqui é propósito de Deus que esteja aqui. Pense na sua vida. Ore aí agora, feche os olhos, ore, coloque isso diante de Deus. E fala assim com Deus. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, agora é a oportunidade, você entendeu? Para você vencer as aflições da sua vida, e a pior de todas elas é viver eternamente separado de Deus. Para você vencer isso, essa aflição infinita, só entregando a sua vida a Jesus Cristo e convidando-o, porque Ele é que faz isso, Ele entrar na sua vida, porque Ele é o Salvador e Senhor, Ele morreu no teu lugar, Ele morreu no meu lugar, e habitar em você. Mas também aos nossos amados irmãos, o que te aflige é alguma coisa do passado? Não deixe aquilo que Jesus Cristo já justificou, cravou na cruz, ressuscitar e vir te acusar. Confie, porque a vitória não é sua, a vitória é do Senhor Jesus Cristo quando ressuscitou. Ele está falando hoje aqui. A vitória não é minha, é sua. A vitória não é sua, é minha. Mas se torna sua porque eu estou na tua vida. E fui eu que fiz isso. Nesse momento, peça a Deus para te capacitar a liberar o perdão incondicional, que excede a todo entendimento, que nós não compreendemos. Não tem como nós, sendo homens, compreender o poder, a misericórdia e o amor de Deus e a sua paz sobre a nossa vida. Não tem. Basta
nós nos alegrarmos e envolvermos com a santidade de Deus que vive naqueles que já entregaram a vida a Jesus Cristo e quer viver na vida daqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Nesse momento eu quero convidar, se tem alguém aqui na igreja, você que está aí acompanhando nas mídias sociais, se tem alguém que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, mas quer receber essa vitória sobre as aflições todas da vida, mas também vencer a aflição da eternidade longe do Senhor Jesus Cristo, levante uma das suas mãos. Glória a Deus. Existe mais alguém ainda que não fez essa aliança de salvação e que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo para que essa paz, para que essa vitória que Cristo conquistou na cruz e na ressurreição alcance a sua vida? Tem mais alguém? Levante a sua mão. Aquele que já levantou pode baixar a mão. Você, meu amigo, que está acompanhando aí nas mídias, você entendeu a mensagem? Você levantou a sua mão? Se você levantou a sua mão, nós convidamos para você vir aqui na Segunda Igreja Batista em Petrópolis, na Rua Tereza, número 150, a falar conosco, que nós vamos te abraçar, nós vamos te orientar, nós vamos caminhar junto com você. E agora nós, amados irmãos, o que o Espírito Santo está falando ao meu ou ao teu coração? Isso é muito particular. Eu não vou pedir você para levantar. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Basta ir aonde você está. Se Deus te mostrou alguma coisa, peça ao Senhor Deus para te conceder a vitória através do perdão incondicional. Perdoe. Sejamos humildes diante de Deus e busquemos a viver em santidade, porque o Deus Todo-Poderoso que vive em nós vai nos capacitar a confessar o pecado e esse pecado ser cravado na cruz de Cristo. E aí nós já sabemos que não há mais acusação, ainda que o diabo mentiroso fique acusando, nós não vamos aceitar mais essa acusação, porque foi confessado. E não se comete mais esse pecado. Senhor Deus, aqui está a tua igreja. Continue falando aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus, amém, amém. Agora eu convido quem levantou a mão para vir aqui à frente, que eu quero dar um abraço. Quem levantou a mão, venha. Venha alguém com ele, com uma pessoa para poder apoiá-lo. Vem, pode vir, não se envergonha não. Depois eu vou conversar com ele. Fica melhor assim. Amados, que Deus abençoe cada um de vocês. Que a gente possa refletir nessa palavra que Deus ministrou a todos nós para vivermos em santidade diante dele. Amém.